que são maus, que são homens maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagine o Pai que está no céu. Aí ele diz assim, ó, pede, mas pede mesmo com fé, que eu vos darei. Então, ele diz assim, ó, se vocês que são pessoas falhas, vocês que são pessoas suscetíveis a erro, conseguem dar coisas boas, imagine o Pai que está no céu, o Pai que é amoroso, o Pai que só quer coisas boas, perfeitas e agradáveis para o seu filho. Então, assim, ele é o nosso pastor e ele é o nosso Pai. Mas olha o que o versículo continua dizendo. Ele diz assim, ó, o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Então, o que esse versículo vai dizer? Que para que a gente está se preocupando com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai beber? Se nós temos um pastor que cuida de nós, se nós temos um Pai que nos ama incondicionalmente, e se nós temos, esse Pai não é um simples Pai, ele é um rei, e diga-se de passagem, é o rei. E ele se agradou em nos dar o seu reino. Ele se agradou em nos dar o seu reino. Então, por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Por quê? Ah, Lucileide, mas vamos trazer para a realidade. É muito bonitinho tudo isso aí que tu está falando. Mas vamos para as situações reais que nós, jovens, passamos nos dias de hoje. Quais são as situações reais? São as cobranças dentro de casa sobre qual faculdade eu vou fazer, sobre que horas que eu vou conseguir um emprego nesse país de crise que eu vivo. É a cobrança da sociedade sobre qual imagem eu tenho transmitido. Essas são as minhas situações reais. Onde é que tudo isso se encaixa? Tem uma passagem que na verdade, a Bíblia toda é linda. Mas tem uma passagem que rege muito a minha vida, que é Jeremias 29. Porque teve um momento da minha vida em que eu me preocupei muito sobre a opinião das pessoas a meu respeito. E sim, a gente precisa se preocupar o testemunho que você está passando de Cristo para as outras pessoas. Você precisa se preocupar em relação a isso, tá? Mas tinha um momento da minha vida em que eu me preocupava o que as pessoas falavam a meu respeito, né? E um versículo de Jeremias 29 veio muito de encontro a me fazer sossegar a minha alma. O que vai dizer em Jeremias 29? Ele diz assim, ó, Deus diz. Não é qualquer pessoa que diz. É o próprio Deus que diz para Jeremias. Eu é que sei os pensamentos e planos que eu tenho a teu respeito. Sabe? Então, assim, no momento em que eu estava totalmente aflita, em que a ansiedade já estava me dominando, o que Deus falou ao meu coração? Filha, eu é que sei o pensamento que eu tenho a teu respeito. Então, te acalma. Aquieta-te. Não importa o que as pessoas estão falando a teu respeito. O que importa é que eu sei os pensamentos e planos que eu tenho a teu respeito. Então, se Deus chega para mim e diz, eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito e os planos que eu tenho a teu respeito, e a palavra de Deus vai me ratificar que o quê? Que os planos dele são maiores, infinitamente maiores e mais altos dos que os meus. Então, por que eu vou me afligir? Por que eu vou me preocupar com o que as pessoas estão falando ao meu respeito? Por que eu vou me preocupar com a pressão que a sociedade está impondo sobre mim? Se eu tenho um pai, um pastor que cuida de mim, que me ama e que é o Rei, o Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus e da terra. Então, por que eu me preocupo? Então, por que eu me preocupo com a imagem se a imagem que eu estou passando está agradando a sociedade, se a imagem que eu estou passando está trazendo pessoas para perto de mim ou afastando as pessoas dela? Eu falo pessoas do mundo mesmo.
Porque querendo ou não, quando a gente aceita Jesus, quando a gente se entrega para Ele, a gente muda de tal forma que as pessoas não entendem e muitas se afastam. O que a Bíblia vai dizer? Que o Evangelho para o homem é loucura. Então, quando você tem a sua vida transformada por Deus, que você começa a agir de outra forma, você vai ter pessoas que antes eram teus best friend forever e que vão se afastar de você. E às vezes você, com medo disso, você acaba mudando novamente. Isso acaba gerando uma aflição em ti. E aí você se pega em uma bifurcação, ou seja, você não sabe se você continua caminhando para o alvo, seguindo Jesus, ou se você volta para os teus velhos amigos. Então, esses são momentos, essas são situações reais, ou não são? Que cada um de nós aqui passamos. São situações reais. Mas quando nós nos apegamos na palavra, a gente encontra refrigério, a gente encontra descanso. Eu ainda não estou entendendo essa questão do horário, mas tudo bem. Então, gente, para concluir, a resposta para todas as nossas questões, para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas aflições, a gente encontra na palavra de Deus, sabe? Eu estava vendo depoimentos de pessoas que passam por isso. Eu estava vendo depoimento de uma menina que, graças a Deus, ela já venceu isso. No final do depoimento, ela fala que uma pessoa apresentou Jesus para ela. E ela estava falando que no momento de crise, tudo que ela queria, que ela precisava, era de alguém do lado dela. Eu estava vendo um vídeo, né, de uma pessoa, a pessoa em ataque de pânico mesmo. E aí tinha outra segurando a mão dela, e a única coisa que ela fazia era ajudar ela a respirar, porque ela não conseguia respirar. Então ela colocava a mão dela que assim no diafragma e ia respirando junto, acompanhando, respirando. Nos momentos em que a gente tem essa dificuldade, a gente precisa de alguém, e não custa nada pedir ajuda. Não custa nada. Não custa nada você chegar para o Ricardo, ou para a Daia, ou para o Everton, ou para a Yane, ou para a sua pessoa de confiança e pedir ajuda. Sabe? Não custa nada, não é vergonhoso. Não é vergonhoso para ninguém. Ah, mas vão dizer que eu estou fraco. Ah, mas vão dizer que eu estou precisando de Jesus. E se estiver precisando de Jesus? Eu preciso de Jesus. Eu sou totalmente dependente de Jesus. Então, não estou nem aí se as pessoas dizerem que eu preciso de Jesus. Eu preciso mesmo? Ou não? Eu preciso de Jesus. E ninguém me ofende dizendo que Lucilei está precisando de Jesus. Eu preciso dele. Tá? Então, não se envergonhem. Peçam ajuda. Outras dizem que se trancava no quarto e que ouvia uma música. E normalmente, gente, música é uma ferramenta influenciadora muito forte. Muito forte. Se você for ver pessoas que estão na bad, ou como é que posso dizer? Sei lá, foi traída. Como é o nome que eles dizem, gente? Sofrência. Pessoas que estão na sofrência, elas ouvem aquelas músicas que é para chorar ainda mais e não sei o que tem. Aí eu estava analisando isso, né? Ela procurava ajuda, ela ouvia músicas depressivas e ela ficava só com o seu pensamento. O que nós entendemos? Que nós temos um pai que nos ama, um pai que é o nosso pastor e um pai que é rei, podemos fazer. Gente, tem tantas músicas que nos fazem achegar a Deus. Sabe, quando você está no seu secreto com Deus, tem umas músicas que eu tenho certeza que aquela música foi gerada no momento do secreto daquela pessoa com Deus, que te ajudam a se achegar mais a Ele. Então, assim, se é para estar ouvindo uma música que vai te depreciar ainda mais, escolhe uma música que vai te fazer se chegar mais a Jesus.
sabe? Escolhe as pessoas certas para poder desabafar. E principalmente, fale com Deus. Fale com Deus, sabe? Eu posso chegar para você e te ouvir. Eu posso chegar para você e dar um bom conselho. Mas nada melhor do que se sentir acalentado. Nada melhor do que se sentir abraçado pelo próprio Deus. Então, quando o momento de luta vier, quando o dia mal vier, se achegue a Deus principalmente e fale com Ele. Tranque-se no seu quarto, coloque uma música de adoração a Ele e converse com Ele. Converse com Deus, desabafe com Deus, que é o teu Pai, que te ama, que cuida de ti e que quer o melhor para ti sempre, sabe? Então, assim, volto a dizer, eu não vou falar para ninguém aqui que você não vai passar pelo dia mal, porque você vai passar. Eu não vou dizer para você que você não vai passar por momentos de dúvidas, porque você vai passar. Eu não vou dizer para você que a tribulação não vai vir, porque ela vem. Mas eu vou dizer para você que o descanso, você sabe onde encontrar. Pelo menos se você não sabia, hoje você vai sair daqui sabendo que o descanso você encontra em Deus. Que as respostas você encontra na palavra. E que o consolo você encontra nos braços do Pai. Então, assim, eu não sei o que cada um aqui está passando. Eu não sei o que pode ser que a sua vida esteja uma maravilha com o Pai, glória a Deus. Ou pode ser que você está aqui todos os cultos empossado de uma máscara, de uma capa, de uma vestimenta que não é sua. Pode ser que você finja para todo mundo que está bem, mas na verdade não está. Pode ser que você passe a noite todinha em claro, chorando e se perguntando e se questionando por que comigo. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas Deus sabe, porque Ele te sonda. E Ele conhece o mais profundo do teu ser. O que a gente entende como alma? A alma é onde está armazenado todos os nossos sentimentos e aquilo que está escondido no mais profundo do nosso ser. E só quem conhece, sabe isso, é Deus. Então, Ele é o remédio. Ele é o médico para qualquer enfermidade da alma. Então, assim, nos apeguemos a Ele nos dias maus. Nos apeguemos a Ele nos dias de dificuldade. Nos apeguemos a Ele nos momentos em que a gente não souber o que fazer. O que é o Espírito Santo? Eu sempre falo isso. Que muitas vezes nós pegamos a conceituação de Espírito Santo para o Consolador no sentido mais literal da palavra, né? O Espírito Santo é o Consolador, então é aquele que eu vou me achegar quando eu estiver precisando de consolo. O Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. E ele é o que? Ele é pessoa. Ou seja, ele tem sentimentos, ele tem tanto sentimento que o que a Bíblia vai dizer? Que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e que ele sente ciúme de nós, e que ele se entristece quando nós desviamos do caminho. Então, assim, se apegue ao Espírito Santo e peça ajuda para Ele sempre que necessário. Ah, mas eu estou na dúvida de que faculdade escolher, eu estou na dúvida de que caminho seguir. Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para Ele. Hoje eu pergunto para o Espírito Santo até que roupa vestir. Ele é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo. Sabe? Então hoje é sério isso. Eu estou diante do altar de Deus, então eu não posso nem mentir. Eu não posso nem me esconder. É sério isso. Então, às vezes eu estou me arrumando para o culto e eu visto uma roupa. E o Espírito Santo me diz, não, essa aí, não. Então, entendam quem é o Espírito Santo para você. E se achegue a Ele. Ele é o teu melhor amigo. Ele é o teu melhor amigo. Então, nos momentos de luta, de dificuldade, se achegue a Jesus. Se tem um remédio que eu possa te oferecer nessa noite, o remédio é Jesus. O remédio é o Deus Pai. O remédio é o Deus Filho. O remédio é o Deus Espírito. É nele que nós encontramos refrigério. Amém? Fique de pé nessa noite.
fizemos só uma pincelada em relação a essa temática, né? É algo muito abrangente, porque quando se fala da alma, é onde está guardado, como já foi falado, os nossos sentimentos mais profundos, onde está guardado aquilo que é de mais precioso, digamos assim. Porque o que a Bíblia, o que Provérbios vai dizer? Que se tem algo que nós devemos guardar, é o nosso coração, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, assim, nesse momento, nessa noite, eu te convido a você que ainda não fechou os olhos, feche nesse momento, feche os teus olhos e comece a falar com o nosso Deus. Volto a dizer, eu não sei o que passa no coração de cada um aqui. Até porque muitas vezes nós nos vestimos de capas, de máscaras. E muitas vezes, diga-se de passagem, nós fingimos muito bem diante das pessoas. Nós escondemos muito bem os nossos sentimentos. Nós escondemos muito bem como nós de fato nos sentimos. Muitas vezes uma palavra é lançada sobre nós e aquilo nos machuca, aquilo nos destrói por dentro. Mas mesmo assim nós colocamos um sorriso falso, amarelo no rosto, para não mostrar que nos afligiu, para não mostrar que aquilo nos entristeceu. Muitas vezes nós trazemos cargas pesadas. É engraçado que a nossa vida, eu costumo dizer que a nossa vida, nós trazemos cargas desde o nosso nascimento. Que cargas são essas? São palavras lançadas, palavras de derrota, ou desafios, ou dizer você não vai conseguir, ou você não é esse tipo de pessoa, ou você é esse tipo de pessoa. Pessoas colocam conotações a nosso respeito, pessoas colocam, taxam a gente sobre julgamentos que elas pré-fazem, são os famosos preconceitos. São cargas espirituais que nesse momento eu te convido a lançar fora. O que Jesus diz? Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz mais, ele diz assim, lançai sobre mim todas as vossas cargas, porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. Então lançai sobre mim todos os vossos pesares, lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Pega o exemplo de Davi. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E por muitas vezes eu me questionei por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, sendo que ele pecou, sendo que ele cometeu crimes, sendo que ele era falho, tanto quanto eu, quanto você. Então o que é necessário para que eu seja chamado e reconhecido como alguém segundo o coração de Deus? Mas se você for ver a trajetória de Davi, você vai ver uma pessoa que reconhecia a sua total dependência de Deus. Você vai ver uma pessoa que reconhecia o quanto necessitava de Deus. Você vai ver uma pessoa que amava Deus acima de todas as coisas, e todas as coisas mesmo. Porque Davi, ele era rei. Davi, ele era um guerreiro reconhecido pelas suas vitórias. Davi não tinha nada que se colocasse acima dele aqui na terra. Ele tinha grandes riquezas, ele tinha a mulher que ele queria. Mas nada disso para ele fazia sentido se ele não tivesse Deus com ele.
Em um determinado momento em qual Davi acomete das maiores atrocidades, que ele manda matar um homem para ficar com a mulher dele. E quando é revelado isso, quando Deus revela esse feito de Davi, Davi ele não se preocupa em perder a coroa. Davi não se preocupa em que as pessoas vão falar a respeito dele. Davi ele não se preocupa nem com a maldição que foi lançada sobre a sua vida. Ele diz apenas: pequei contra o Senhor. E ele se entristece porque ele pecou contra o Deus Altíssimo, o amor da sua vida. Davi, ele está embora, ele se desgastou da sua capa de majestade, de ele se ungir da glória de Deus. Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a meu e a seu respeito. O Senhor é que te sonda e que te conhece. O Senhor é que sabe o que está oculto no mais profundo do teu ser. Aquilo que nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga sabe. Aquele segredo que você guarda às 7 chaves. É Ele que sabe. Ele que sabe o que te aflige. Ele que sabe o que perturba o teu sono. É Ele que sabe, querido. Ele que sabe a carga que você tem trazido até hoje contigo. Mais uma vez é lançado o convite. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem diz isso é o próprio Jesus. Quem diz isso é aquele que foi capaz de entregar a sua vida por te amar. Quem diz isso é aquele que sofreu os maiores insultos. Foi aquele que foi crucificado numa cruz, que suou gotas de sangue, que foi açoitado e que sofreu tudo calado por te amar, por me amar. É Ele que diz: vinde a mim. Vinde a mim que eu quero tirar todo esse pesar do teu coração. Vinde a mim que eu quero lançar fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Então por que te abates? Então por que te afliges? Então por que você se encontra nessa situação? Se você tem um Deus que cuida de ti, se você tem um Deus que te ama incondicionalmente, se essa palavra é para você, então guarde ela no teu coração. Vá para casa e reflita sobre. Medite na palavra de Deus dia e noite. É o que Ele nos instrui a fazer. Nos momentos difíceis, é na palavra de Deus que eu encontro o consolo. É na palavra de Deus que eu encontro o alívio. É conversando com Deus que eu consigo me descarregar de todo o pesar. É conversando com Deus que eu consigo as respostas necessárias. É conversando com Deus que eu consigo continuar. Então eu te convido, lance sobre Ele todas as suas preocupações e todo o teu pesar, porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem te livrado. Ele tem
providenciado o teu alimento. Ele tem providenciado todas as tuas necessidades. Então simplesmente repouse e descanse. É nele que você vai encontrar descanso. Amém?